Om Shanti, Namastê, Manhã Sagrada, episódio número 1. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, dando início a esse novo projeto aqui da Casa Shanti, chamado Manhã Sagrada. Vão ser pequenos encontros, a gente vai encontrar todos os dias, ao vivo, para a gente poder trazer para a gente um pouquinho mais de entendimento sobre yoga, sobre meditação, sobre espiritualidade. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, já entrando, a Letícia, a Gleice, a Cristiane, deixa eu ver quem mais já está aqui, a Anunciação. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui embaixo no coraçãozinho, dar bastante coraçãozinho para o Instagram, começar a avisar para as pessoas que a gente está online. E assim a gente ia acostumando a acordar de manhã cedinho, né? E também tem uma setinha aqui, tipo um aviãozinho, se você puder, envia para as pessoas. Envia avisando, olha, a partir de agora a gente tem vídeos ao vivo todos os dias de manhã cedinho. São alguns minutinhos que a gente vai entrar ao vivo. E sempre, gente, eu sempre estou aqui tentando trazer algum conteúdo para você. Sempre que você entra aqui ao vivo comigo, saiba que você vai ou sair fazendo uma prática, se sentindo melhor, ou aprendendo alguma coisa ligadas aos temas que eu trabalho, né? Que é yoga, meditação, tantra, espiritualidade. Como hoje é o nosso primeiro programa, é o Manhã Sagrada número 1, eu gostaria de começar com o Gayatri Mantra. Eu fiz aqui uma artezinha para colocar a letra dele para vocês darem uma olhada. Essa é a letra do Gayatri Mantra. Então, simplesmente, além de cantar o Gayatri Mantra, eu gostaria que vocês aprendessem o significado desse mantra. Os indianos, eles nos explicam que a gente deveria entoar esse mantra todos os dias. E o Gayatri Mantra é um mantra que é entoado de manhã. Por que de manhã? Porque a tradução desse mantra, ele fala o seguinte, ele pede para que Deus envie a sua luz, que essa luz possa alimentar a nossa mente. O que eu acho de mais lindo nesse mantra, e entoar ele de manhã faz com que as minhas manhãs sejam sagradas, é porque esse mantra, ele não pede simplesmente para quem está entoando, ele é no plural. Ele não pede para que Deus envie a sua luz e ilumine a minha mente. Ele pede para que Deus envie a sua luz e ilumine a nossa mente. Então, como hoje é o nosso primeiro Manhã Sagrada, eu gostaria de convidar vocês para a gente começar de forma bem auspiciosa, de forma bem energética e conectados com o que mais importa através do Gayatri Mantra. Pode ser? Então eu deixei a letra aí, porque assim você pode repetir junto comigo e inclusive você pode ver, né, isso vai ficar gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser, até você aprender a entoar esse mantra sozinho e todos os dias de manhã entoá-lo e pedir para que Deus envie a sua luz e que essa luz possa realmente iluminar a nossa mente durante o dia de hoje. Hoje vai ser o dia de você fazer sua diferença aí na sua vida, tá bom? Então vamos lá, eu convido vocês a sentar com a coluna bem alinhada onde você estiver, talvez você esteja aí ainda se arrumando para a sua prática de yoga, né? Talvez você já levantou, já fez a prática, então vamos lá. Traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma, mantenha a sua coluna bem alinhada. Você pode fechar os olhos se você conhece o mantra. Se você não conhece, deixe os olhos abertos, né? E aí você pode ir lendo a letra I, tá bom? Então procure se conectar com sua respiração por alguns instantes. Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate Om Bhurбhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. お
Bhargava Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Muito bem. E que Deus possa realmente enviar a sua luz e que essa luz possa alimentar a nossa mente durante todo o dia de hoje. Bom, assim a gente começa então, né, a nossa Manhã Sagrada. Eu vou estar com vocês aqui todos os dias às 5 para 6 da manhã. E por que esse horário 5h55? Por que esse horário tão cedinho que a gente precisa estar aqui? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, tá bom? Então eu fiz aqui umas imagens para a gente poder aprender algumas coisas. Primeiro, vocês sabem que além do yoga, eu trabalho também com a Ayurveda, né? Eu estudo muito a Ayurveda. Estudo Ayurveda, estudo massagens, estudo yoga. E no Ayurveda a gente aprende um termo que chama Brahma Muhurta. Na verdade, quando eu fiz o curso de yoga, a minha vida mudou muito. E quando eu fiz o curso de Ayurveda, a minha vida também mudou. Porque o Ayurveda, eu sempre brinco com o pessoal, né, que é como se fosse um manual, né? É um manual de como viver a minha vida. Por exemplo, sei lá, eu comprei esse reloginho aqui, né? E aí quando eu compro esse reloginho, ele vem com um manual. Então tem a maneira de usar esse relógio, né? Se eu fizer tal coisa, ele vai estragar, mas se eu cuidar de tal maneira, ele vai durar mais tempo. Então eu brinco que o Ayurveda, ele é o meu manual. O que fazer? Porque quando a gente nasce, né, não tem um manualzinho. Na verdade, eu achava que não tinha, mas tem um manual. E esse manual é o Ayurveda. O Ayurveda, ele fala o que a gente deve fazer em cada horário do dia para que a gente não estrague, para que a gente não dê problema, né? Então, se a gente quer ter uma saúde melhor, se a gente quer ter uma vida melhor, a gente precisa seguir direitinho os horários e aprender direitinho. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi no Ayurveda foi essa questão aqui que eu estou compartilhando com vocês, né? Que é o Brahma Muhurta. O que é o Brahma Muhurta? São alguns minutinhos, às vezes uns 48 minutinhos antes do nascer do sol. São os últimos minutos da noite. Muhurta é como se fosse uma unidade de tempo. E Brahma significa Deus. Então a gente fala que Brahma Muhurta é o horário do Criador. E o Ayurveda, ele recomenda que a gente acorde no horário do Criador, minutinhos antes do nascer do sol. E é curioso que quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu comecei a perceber como que os meus antepassados, tipo os meus avós, os meus pais, até hoje eles fazem isso, eles acordam em Brahma Muhurta, uns minutinhos antes do sol nascer. E aí a gente tem depois uma sequência que a gente faz, né? A gente vai no banheiro, faz a nossa limpeza intestinal, fazemos a nossa higiene, escovamos os dentes, raspamos a língua, passamos olhos, vamos praticar yoga, né? Mas quando eu comecei realmente a acordar em Brahma Muhurta, a minha vida mudou completamente. Então eu falei, não tem horário melhor para eu fazer essas lives do que 5 para 6 da manhã. Dessa maneira eu já levantei em Brahma Muhurta, já fiz a minha higiene pessoal e já posso sentar aqui com as pessoas para bater um pequeno papo enquanto eu me preparo para a minha prática de yoga. Então, as nossas lives vão ser 5h55 por isso. E tem mais coisas aqui que eu preparei para mostrar para vocês. Olha só. Uma coisa que a gente precisa pensar também sobre 5h55, eu falo muito com os meus alunos, né, sobre isso. Assim. Talvez você saiba o que é dosha, né? A organização dos elementos dentro de nós. Quando a gente estuda os chakras também, a gente fala sobre os 5 elementos, né? E a gente fala dentro do Ayurveda que esses 5 elementos eles estão dentro da gente. E eles se organizam de maneira que eles formam 3 doshas físicos, né? No Ayurveda a gente tem 5 doshas, mas 3 doshas físicos, que é o dosha Pitta, Vata e Kapha. Vocês sabem um pouquinho sobre isso? Escreve para mim aí se vocês conhecem sobre Vata, Pitta e Kapha, tá?
escrevem para mim, porque aí depois qualquer coisa eu posso fazer aqui um momento só para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Pitta são elementos que se organizam para formar o elemento Pitta, né? A gente tem ali o fogo e a água, Vata é o ar e o éter, e Kapha é a terra também, né? Então, a Lucila está falando que conhece um pouco, a Aline está falando que conhece, a Ellen está falando muito pouco, então um dia a gente pode falar um pouquinho mais sobre os doshas, né? Mas esses elementos, eles se organizam em nós, de alguma maneira. Eles mudam, né? Então, por exemplo, a gente pega, inclusive até em fases da nossa vida, eles vão mudar também. Então, você vai pegar algumas pessoas, isso é meio perigoso porque não funciona muito bem assim, mas a gente vai pegar algumas coisas, algumas pessoas que falam assim, eu sou muito vata, né? Significa que é uma pessoa que ela é mais imaginar e éter. Então, às vezes, ela pode ser um pouquinho mais esquecida, ela pode ser um pouquinho mais distraída, ao mesmo tempo ela é um pouquinho mais ressecada. A pessoa fala assim, eu sou Pitta. Já é uma pessoa que ela é bem esperta, bem inteligente, às vezes nervosa, ela tem mais movimento, né? Aí você pega a pessoa Kapha, a pessoa que seria um pouquinho mais, imagina ali, a gente tem terra e água, então é um pouquinho mais pesado, é um pouquinho mais lento, né? Então esses doshas, na verdade a gente nunca é Vata, Pitta ou Kapha, né? Os doshas eles vão mudando, esses organismos, esses elementos eles vão se modificando em nós, à medida que a gente vai vivendo, inclusive de acordo com fases da nossa vida. Por exemplo, você pega uma criancinha, um bebezinho, ele é mais, a gente fala que ele é mais Kapha, né? É um pouquinho mais lento, mais rechonchudinho, mais fofinho, né? A pele mais oleosa. Você pega um adolescente, né? Mais Pitta, mais energia, mais movimento, né? Aquela agitação dos adolescentes. Você pega um Vata, que é quando a gente já começa a envelhecer, a pele já vai ressecando, o cabelo vai ressecando, os ossos, inclusive, vão ficando um pouquinho mais fracos. Então, a gente vê que esses elementos eles vão se organizando na nossa vida à medida que a gente vai vivendo, né, que os anos vão passando, mas mais do que isso, esses doshas, eles também se organizam durante o dia. Você sabia disso ou isso é novidade? A Cris está falando, eu sei muito pouco, mas eu quero aprender mais. A gente vai falar mais, tá? E a Suzana está falando assim, Kapha e Pitta por aqui, né? E a Nara está falando, eu acho que eu estou num momento Vata. Então, aí é interessante a gente pensar que esses elementos, esses doshas, eles se organizam muito além do nosso corpo. Eles se organizam também durante o dia. Vocês sabiam disso? Olha só, eu fiz peguei, né, na verdade, uma imagem de um reloginho para compartilhar com vocês, e aí a gente vai entender por que as nossas lives vão ser 5h55. Dá uma olhada aí. Aqui para mim está tampando um pouquinho por causa das mensagens que estão chegando, mas dá para a gente ver um pouquinho. Olha só, de 2 às 6 da manhã, nós temos o horário Vata. O que isso significa? É o horário onde a gente tem mais ar e éter. Então, um horário mais leve. Depois, de 6 às 10 da manhã, a gente tem o horário Kapha, que é um horário que a gente tem terra e água. Então, é um horário um pouquinho mais pesado. E de 10 às 2 da tarde, a gente tem o Pitta, que é um horário do fogo. Então, é um horário excelente para a gente se alimentar melhor, né? Porque é o horário que a gente vai ter uma boa digestão. Então, por que as nossas lives, elas sempre vão começar às 5 para 6 da manhã? Porque se eu começasse às 6 da manhã, eu já começaria no horário Kapha. Já é o horário, olha lá, mais pesado, mais sonolento. E eu não sei se vocês já perceberam, inclusive a Suzana acabou de comentar aqui, né? É sentido na nossa disposição. No Ayurveda a gente aprende isso. Se a gente acorda depois das 6 da manhã, a gente está acordando no horário Kapha. E aí vai ser aquele dia que você tem um pouquinho de mais preguiça, que você fica bocejando, que você fica com mais sono o dia inteiro. Agora, se você acorda no horário Vata, por isso que as lives vão ser 5h55, porque é o último minutinho, é a sua última oportunidade para acordar nesse horário. Você vai ficar com a sua mente mais leve, mais tranquila. Vocês já perceberam que quando você levanta mais cedo, você tem a sensação de que o dia foi melhor e geralmente, claro, se você
cuida do seu sono, você não vai se sentir cansado? Já perceberam que é ao contrário? Para mim funciona muito, é muito óbvio que é assim, né? Se eu acordo, por exemplo, depois das 6 da manhã, é muito tempo que eu não faço isso, mas, por exemplo, quando eu acordava 8h30, 9 horas da manhã, já percebeu como o resto do dia é arrastado? Dá uma preguiça o resto do dia. E quando a gente acorda de manhã bem cedinho, a gente tem mais disposição, né? A Jane está falando ali, a mente fica mais alerta por causa disso. É isso mesmo. É o horário do Criador Brahma Muhurta. Então, se não dá para você levantar ali 45 minutos antes do sol nascer, o que eu falo com os meus alunos é levanta pelo menos 5 minutos antes das 6 horas da manhã, porque você ainda está salvando o horário Vata. Então é por isso que as nossas lives, os nossos encontros vão ser às 5h55. A Cris está falando assim, o dia rende mais, e a Michele está falando assim, eu já percebi isso. É isso mesmo, Michele. O Yoga e o Ayurveda são ciências irmãs, né, que conversam muito entre si e que se a gente começa a perceber como é que isso funciona no nosso corpo, a gente fica um pouquinho mais espertos, um pouquinho mais atentos e a gente trabalha o nosso autoconhecimento. Juju Martins, se eu ficar nessa de mais 5 minutinhos na cama, eu fico moída. É isso aí, é isso aí. A gente tem a sensação de mais cansaço. Ah, Cris, verdade, eu passei a acordar mais cedo desde que te sigo. Ai, que bom, mas eu ainda acordo às 7. Não mais, Cris, não mais, que agora você já está aqui com a gente, ó. Você não acorda às 7, você já está aqui 5h55 com a gente hoje. A gente está falando tudo melhora, e a Nara está falando, bom saber que 5h55 já resolve. Às 5 eu não dou conta, eu vou dormir tarde por causa do trabalho. Isso, Nara. E a gente pode conversar aqui, em algum momento com vocês, sobre essa questão, né, dos pilares da saúde. Nós temos 4 pilares e um desses pilares é o sono. Vocês sabem que eu pratico yoga, depois da minha cirurgia agora eu voltei para musculação. E vocês sabiam que é enquanto a gente está dormindo que o nosso corpo ele realmente se recupera. Então a gente precisa realmente cuidar do nosso sono se a gente quer ter uma boa saúde. E aí, Nara, sim, 5h55 já resolve que a gente já está acordando no horário Vata. A Camila está falando, agora eu estou entendendo tudo. Ah, a Cris está falando, mas eu sou de Portugal, já são 9 horas da manhã. Cris, vamos organizar isso aí, vamos levantar pelo menos 5 minutos antes das 6 da manhã, que já te salva. Eu tenho certeza que você não vai se sentir cansada. Faz o experimento, coloca como experimento, sabe? Eu gosto muito de experimentar as coisas na minha vida. Coloca, tipo assim, durante uma semana eu vou levantar antes das 6 da manhã, 5h55, por exemplo. E aí, durante uma semana, os primeiros dias talvez vão ser mais difíceis, mas depois você vai perceber que você vai ter mais disposição durante o dia. E aí, se você não animou aí a acordar antes das 6 da manhã por causa do horário Vata, porque quando a gente acorda no horário Vata, né, a gente acorda quando a gente tem a possibilidade de ter uma mente mais tranquila, mais calma, e não acorda no peso do Kapha, né, não vai arrastado o restante do dia. Se você não animou por causa daquele reloginho que eu te mostrei, eu vou te contar uma outra coisa, é uma parte mitológica que os indianos falam e que é muito divertida. Os indianos falam que Shiva, sabe? Shiva, o criador do yoga, ele passa todos os dias, por volta, uns minutinhos antes das 6 da manhã. Ele passa para te dar uma bênção, para você ter um dia maravilhoso. Aí, se você está dormindo, ele deixa alguns fantasmazinhos ali tomando conta de você, para que não aconteça nada de ruim. Então, o resto do dia, você vai ficar na companhia desses fantasmas com sono. Essa é a parte mitológica, tá? Então, assim, gente, o nosso assunto hoje era esse. Eu queria dar as boas-vindas para vocês, passar o Gayatri Mantra para vocês e explicar para vocês por que as nossas lives vão ser 5h55. É o limite máximo para você estar acordando. A Cris está falando... no entanto, eu acordei às 7 para fazer aula e estudar. Cris, mas vamos tentar levar um pouquinho mais cedo. Você tenta dormir um pouquinho mais cedo e aí você acorda um pouquinho mais cedo, se der, tá? Mas se não der, tudo bem, tá? O Ed está lá no Japão agora, né? E lá os horários são completamente diferentes, mas ele está falando que acordou cedo também. A Zilda, 5h30 é o horário máximo que eu consigo ficar na cama e o dia rende. É isso mesmo. E a Janis, eu acordo 5h30 todo dia, Afonso, depois comecei a praticar yoga. A Ana está falando, eu adorei saber isso.
E a Nara, Shiva, larga os encostos. É isso aí. A Gleice, eu acordo muito bem às 5h30 todas as manhãs e gosto mais de fazer as minhas práticas sempre pela manhã. Muito bem. Então, ó, 5h55 vamos estar ao vivo todos os dias aqui e eu te espero amanhã. Gente, e não tenha dúvida que eu estou aqui para trazer conteúdo para você. Você nunca vai entrar aqui e eu vou te enrolar. Eu estou pedindo você para acordar esse horário, no mínimo. Ó, eu já estou de banho tomado, cara lavada. Eu já pratiquei pranayama e meditação um pouquinho na hora que o sol estava saindo aqui na minha varanda, que eu fico só escutando o barulhinho do mar e vendo o sol saindo. Então não tem como não levantar para não ver esse espetáculo, né? E aí o dia rende muito mais. Eu recebo às vezes mensagem, né, de pessoas falando comigo assim, nossa, como é que você tem essa energia? Como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Fazer faculdade, dar aula de yoga presencial, trabalhar com yoga pela internet, fazer... É muita coisa, muita coisa. Pois é, o segredo está na organização da minha rotina. E levantar de manhã e priorizar ter um dia maravilhoso é o que faz com que o restante do dia seja realmente um dia bom. Combinado? Gente, muito obrigado. Eu encontro com vocês amanhã. Os nossos encontros eles vão ser curtinhos, porque agora eu quero que você vá praticar yoga, tá? Então entra lá no canal da Casa Shanti, tem um monte de aula nova. Inclusive tem aula que eu gravei, eu não consegui editar, porque o meu notebook foi formatar. Então por isso que não tem aula nova lá. Mas eu já estou com 2 aulas gravadas para liberar para vocês, tá bom? Amanhã eu entro aqui de novo para a gente bater um papo, tá? Afonso, vamos conversar sobre as meditações diárias do Osho de vez em quando? Ainda eu estou digerindo o texto 32. Vamos, Nara? Vamos sim. Inclusive, gente, eu vou entrar aqui ao vivo e tem dia que sem nenhum tema para pegar perguntas de vocês. Então, vocês podem trazer perguntas e aí eu posso conversar com vocês sobre isso, tá bom? Vamos praticar yoga então? Nara, eu prometo que eu trago esse tema aqui. Vamos praticar yoga? Vamos lá para a prática? Tenha um dia maravilhoso e aí nem só a sua manhã vai ser sagrada, o seu dia inteiro vai ser sagrado durante o dia. Namastê, Om Shanti, que haja paz, paz e paz. Até amanhã. Isso, a Gleice está lembrando, gente, para tudo. Hoje tem live. A Gleice estava lembrando. Hoje tem live. Hoje nós temos live aqui na Casa Shanti, às 18 horas. Lembra que 22 que dia que foi? 22/2/2022, todo mundo começou a falar na internet, abriu um portal. Vocês escutaram falando isso? Pois é, abriu um portal. Hoje a gente vai ter uma live. O que fazer a partir de agora? Se você acredita que abriu um portal, o que fazer? Se você não acredita que abriu o portal, o que fazer? Eu vou te ensinar hoje a fazer um exercício para mudar muito a sua qualidade de vida. Além de levantar às 5 da manhã, antes das 6 da manhã, tá? Eu vou te ensinar isso hoje, às 18 horas aqui no Instagram. E, além disso, a gente vai além. Hoje a gente tem o grupo de estudos com os alunos da Casa Shanti também, depois da live. O grupo de estudos é 19h30, mas a nossa live é aberta para todo mundo às 18 horas. Você acredita no portal? Como é que é isso? Tem ou não tem? O Ed está lá no Japão, tá falando, vou acordar cedo então, isso aí, Ed, que às 6 da manhã para você a gente já está em live de novo, tá bom? A Raquel está falando assim, eu fiquei esperando esse portal abrir e nada. Eu vou te ensinar a abrir esse portal hoje, viu, Raquel? Deixa comigo que a gente vai resolver essa questão do portal hoje, 18 horas aqui no Instagram. Gente, um excelente dia para vocês, que vocês tenham um dia sagrado e que haja paz, paz e paz. Agora sim, Om Shanti. Namastê, vamos praticar. Está na hora da nossa aulinha de yoga. Vamos lá.